assunto. A ideia, então, hoje é falar sobre como fazer fotos que vendem. Quando eu comecei nessa história da fotografia, logo de cara, eu comecei vendendo fotos. Mas antes de começar nessa história das vendas, eu não tinha uma câmera ainda que me desse condições de fazer fotos. Então, quando eu comecei com essa câmera emprestada da universidade. E aí, com essa câmera, eu fiz os meus primeiros trabalhos. E muita gente, inclusive, me pergunta se eu devo fazer fotos de graça. Nilo, eu posso fazer fotos de graça? Eu posso oferecer o meu trabalho de forma gratuita? Então, na verdade, eu tinha até colocado isso como uma questão extra aqui dentro do cronograma que eu preparei para poder ensinar aqui hoje para vocês. Então, eu coloquei como extra, mas eu acho que é importante eu começar falando disso, tá? Porque aí depois, eu puxando na memória as minhas histórias e tudo mais, eu lembrei que eu comecei fazendo fotos com a Rafaela Generoso, que hoje é uma best-seller, é uma escritora super reconhecida no Brasil inteiro. Foi com ela que eu comecei a desenvolver com a minha fotografia, fazendo as minhas primeiras fotos, e foi por meio de um convite que eu fiz para ela modelar para mim, para eu ter a oportunidade de praticar a minha fotografia, que eu sempre pensei em fotografia de pessoas, porque eu saía para fazer as práticas com os alunos da disciplina, né? Que era uma disciplina, não era bem um curso de fotografia na universidade. Eu comecei a fazer essa disciplina, e quando a gente saía para as práticas, eu não tinha muita paciência de ficar fotografando bichinho, borboleta, natureza, planta. Eu não gostava muito daquilo. Então eu falei, cara, eu não quero ficar fazendo essas aulas com esses bichinhos, com essas borboletas, com essas coisas agora, não. Eu quero fazer foto de pessoas. E aí, quando eu encontrei com a Rafa, eu falei, cara, vai ser ela a pessoa que eu vou começar a fotografar. Convidei, ela topou e foi. Fiz meu primeiro trabalho com ela gratuito, fiz o segundo gratuito, depois foi a minha irmã, botei a minha irmã na jogada. E aí, gente, eu lembro que depois de fazer esses 2 ou 3 trabalhos assim, porque as pessoas também me perguntam, Nilo, quantos ensaios eu devo fazer de forma gratuita? Eu acho importante você fazer, talvez, um número de ensaios que dê conforto para você começar a pelo menos ter a oportunidade de cobrar e não ter vergonha por isso, porque um problema muito grande é as pessoas que têm vergonha de cobrar pelo trabalho que está fazendo. Então, eu acho muito importante você fazer de forma gratuita até sentir que realmente, opa, agora eu posso cobrar. Agora eu posso já falar dos meus valores. Então, eu recomendo, inclusive, que você se prepare, se organize com relação aos seus orçamentos, tá? Já fique com tudo pronto, já tenha tudo em mente. Se você não sabe ainda, eu sei que é difícil colocar os primeiros valores nas fotografias, e é isso que eu quero contar aqui hoje, porque quando eu comecei, e eu entendi que eu podia fazer um dinheiro extra com a fotografia, que eu entendi que eu podia realmente ganhar fotos e vender fotos, eu já logo de cara precifiquei tudo, tá? E nessa época, 16 anos atrás, eu fazia algo que eu julgo realmente muito errado de ser feito, que é a forma que a maioria dos fotógrafos ensinam hoje. E aí eu criei uma metodologia de como precificar, inclusive essa metodologia estará dentro do curso Despertar do Olhar, tá? De como precificar na fotografia, de como você descobrir qual é o seu valor. E aí, lá atrás, quando eu comecei nisso tudo, eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer, né? E aí eu comecei a fazendo como todo mundo faz, que é olhando pelo mercado. Eu comecei a pesquisar, a ver com os fotógrafos mais famosos aqui da minha cidade. Comecei a ir nos estúdios, a perguntar como que funcionavam os orçamentos, como que eles cobravam, como que eles trabalhavam. Na época, a maioria fazia fotos avulsa mesmo, vendia 5, 10, uma foto se você quisesse, porque todos têm estúdios de porta, de cara para a rua, assim. Então, todo mundo já vendia fotos assim, avulsa, sabe? Então, eu comecei a entender como que tudo aquilo funcionava. E aí, uma coisa, inclusive, que eu recomendo é que vocês aproveitem, anote isso aí, que é uma dica já para ficar aqui como sugestão, tá? Se você tiver a oportunidade de fotografar com um fotógrafo que você admira muito,
e sabendo que você quer se desenvolver na fotografia, sabendo que você quer ter a fotografia como trabalho, como profissão, procure já contratar um serviço desse fotógrafo. Eu te falo isso porque quando eu comecei, eu achei muito importante entender como aquelas pessoas atendiam, entender como aquelas pessoas mostravam os orçamentos, como aquelas pessoas se comunicavam. Eu entendia que aquilo tudo fazia parte de um processo onde eu precisava aprender a me desenvolver. Então, como que você vai conseguir vender muita foto? Como que você vai conseguir vender fotografia? Agora é como conseguir vender e não como a fazer, tá? Eu vou ensinar as duas coisas aqui hoje. Aproveite que a aula é para ensinar tudo. Então, eu achava isso muito interessante, como que eu poderia me desenvolver nesse sentido de como que eu iria primeiro precificar, como que eu ia fazer as abordagens, como que eu ia receber o meu cliente. Então, eu procurei por vários, uns 4 ou 5 profissionais, e assim, desses 4 ou 5 profissionais, eu ia anotando tudo que eu gostava deles e tudo que eu não gostava. Porque tudo que eu gostava, eu comecei a melhorar com o meu jeito, com o meu perfil, como que eu sou, como que eu trabalho, como que eu atendo. E o que eu não gostava, eu descartava, sabe? Eu descartava aquilo e falava, olha, eu não vou atender dessa forma, eu não vou fazer dessa forma, meu orçamento não será assim, eu não vou vender tão barato, porque até isso eu cheguei a entender, sabe, gente? Porque na hora que eu comecei a pesquisar, eu comecei a pensar assim, gente, se eu vou trabalhar com arte, e arte é subjetivo, o preço da arte é subjetiva, se eu cobrar X igual eles estão cobrando, eu não acho que a minha fotografia custe tão pouco, sabe? Eu já consegui até entender que eu estava podendo cobrar um pouco a mais. E eu falei, eu estou começando. O máximo que eu vou conseguir é um não. Então eu falei, eu vou arriscar a colocar o meu preço mesmo. Então, baseado em todos os orçamentos que eu fiz, eu lembro que eu consegui cobrar, tipo assim, vamos botar que a foto avulsa custava R$ 10, aí eu cobrava a minha 12. A foto, aí a gente entregava na época, era impresso, tá? Tipo, 10 por 15 era impresso. Então, eu tinha que imprimir a foto para entregar. Então, se era 10, eu cobrava 12. Se era 15, eu cobrava 18. Entendeu? Aí, 15 por 21, R$ 15. A média cobrava R$ 15, eu cobrava 18. Eu sempre fui por essa onda de colocar algo um pouquinho a mais, por quê? Depois foi uma boa para mim também. Porque se acontecia algum imprevisto, eu conseguia estornar para a pessoa. Estornar no sentido assim, uma foto não ficou bem impressa, ou aquela foto ficou com uma cor estranha. Eu levava, né? Porque às vezes não dava tempo de imprimir outra foto e eu precisava entregar para a pessoa, eu entregava, aí na hora eu já falava, olha, essa foto ficou meio azulada, eu vou trocar para você essa foto. E não cobrava mais nada da pessoa, entendeu? Então eu arcava com isso, era uma forma de conseguir garantir para a pessoa também o meu serviço, sem precisar cobrar um extra. Então eu achei essa sacada genial, sabe? Eu achei essa sacada muito importante para conseguir agregar valor nos meus serviços, de conseguir dar garantia de que qualquer coisa que acontecesse, a pessoa não precisava pagar um adicional por aquilo. Então, isso depois eu já incluí em todos os meus serviços. E hoje, inclusive, nas minhas propostas de orçamento, quando eu vejo que a pessoa está com medo de fechar, ou está insegura, ou está com algum receio, assim, eu já quebro essa objeção da pessoa. Eu até, inclusive, assumo todos os riscos para mim. Eu falo, olha, eu vou fazer o seu ensaio hoje, tá? Eu vou fazer o seu ensaio sem custo nenhum para você. Você vai participar, viver essa experiência comigo e depois, quando o resultado estiver pronto, aí se você gostar, você me paga. Se você não gostar, você não tem compromisso nenhum comigo, você não precisa me pagar. Às vezes eu faço assim para poder garantir aquele cliente que eu quero que entre para dentro da minha cartela de clientes. Então, sabendo do meu trabalho hoje, sabendo do que eu faço, do que eu realizo, eu tenho esse conforto, porque eu tenho certeza que quando eu mostrar, a pessoa vai gostar e vai querer pagar encantada com aquilo. E vai para a sessão mais confortável de tipo assim, não tem um compromisso com ele mesmo, então, se der bem, beleza, eu fico. Se não der, eu vou falar para ele que eu não gostei e pronto.
entendeu? Eu, é uma dica que eu te dou também. A partir do momento que você já conhece o seu potencial, conhece o seu equipamento, já sabe como que funciona tudo, já sabe como que vai desenvolver o trabalho, você viu que o cliente, por algum motivo, não fechou, oferece para ele de graça, de uma forma assim, de graça, mas já fala, olha, eu vou fazer de graça, você não tem compromisso em me pagar agora, você gostando, você me paga depois, tá? Entendeu? Aí, quando eu comprei a minha primeira câmera, quando eu tive acesso à minha primeira câmera, eu fiquei assim, pronto, agora eu tenho o meu equipamento, eu não preciso pegar a câmera emprestada mais na universidade. Quando eu usei as emprestadas, ficava por pouco tempo, tá, gente? A gente ficava horas com a câmera assim. Então, marcava lá no laboratório de comunicação, pegava a câmera, aí normalmente eu já marcava com a pessoa que eu ia fotografar naquele horário, que eu ia buscar a câmera, fazia um ensaio e entregava a câmera depois para a universidade, entendeu? Não ficava com a câmera. E naquela época, é claro que eu não ia cobrar foto pegando câmera emprestado. Não tinha nem por que fazer isso. Eu estava era praticando. Então, eu aproveitei desse momento para poder fazer os ensaios que hoje eu te falo. É uma forma também de você fazer o seu investimento. Então, você tem que encarar que um ensaio gratuito, se você vai fazer ele, você tem que entender que isso é uma forma de você investir na sua fotografia, nas suas habilidades, no seu olhar, e que é importante. Mas você também tem que pensar em quem que você vai, para quem você vai oferecer esse ensaio, tá? Pensar assim, que tipo de pessoa você vai oferecer um ensaio? Porque é legal você analisar o perfil dessa pessoa. Primeiro, é entender se essa pessoa faz o seu tipo do que você quer seguir fotografando. Por exemplo, Nilo, eu gosto muito de trabalhar com gestante. Então, se você já entendeu que gosta de gestante, não precisa você oferecer para fotografar uma menina de 15 anos. Não precisa você oferecer para fotografar um ensaio de família. O seu negócio, você já tem na sua cabeça que quer gestante. Então, você vai lá e procura uma gestante para dar o seu trabalho de presente. E conversa, é claro que, né, esse trabalho você vai fazer em troca de portfólio, de material para divulgação, e que você vai contar com as indicações dela. E pede por isso, entendeu? Porque tem gente, igual eu falei na aula de ontem, quem está no grupo do meu Telegram, depois escuta lá o áudio que eu deixei lá no grupo do Telegram, falando dos diferentes tipos de pessoas que a gente tem. Tem as pessoas promotoras, que elas vão te promover, vão te divulgar, vão fazer tudo para você, até mesmo sem você precisar pedir. Você pedindo, então potencializa ainda mais essa história, entendeu? E aí, você fazendo um trabalho bem feito, então, para essas pessoas, aí vai ser incrível. Aí as pessoas vão realmente te divulgar porque vão amar aquilo ali que está recebendo. E como é um presente, quem não gosta de receber presente? Você potencializa ainda mais a venda das suas fotos. Então, saiba escolher essas pessoas para você não correr o risco de escolher uma pessoa que, primeiro, pode falar mal do seu trabalho, por não gostar. E tem gente, que por mais que você faça o seu melhor, é da pessoa. Então, inclusive, eu já expliquei isso, está lá no grupo do Telegram, escuta o áudio, que é uma aula, aquele áudio, para você ter discernimento e não cair nas mãos de pessoas assim, ainda mais se você estiver aí começando na fotografia. Então, quando eu comprei essa câmera, como eu sou assim, tenho essa facilidade de comunicação, eu sou muito proativo, eu cheguei lá na minha cidade, que é no interior, aqui perto de Viçosa, eu cheguei lá, comecei a falar para todo mundo que eu tinha uma câmera e comecei a falar do meu, mostrar as minhas fotos, eu mostrava fotos às vezes pelo blog que eu já tinha, eu levava às vezes fotos impressa do que eu gostava. E eu comecei a eu falar ali naquele boca a boca, eu mesmo fazendo meu boca a boca. Até que eu achei as primeiras pessoas que falaram assim, não, eu quero fotografar, eu quero fazer um ensaio com você. E pronto, eu já comecei, vou te falar que assim que eu comprei minha primeira câmera, eu não lembro de ter feito ensaio gratuito, nem presentear ninguém com essa fotografia, não. Porque eu falei, cara, eu acabei de comprar essa câmera, apesar de ter ganhado, mas eu sei o tanto que ela me custou, eu já estava juntando dinheiro para comprar essa câmera que a minha mãe acabou me dando. Eu sei o quanto ela custou e eu preciso agora pagar essa câmera de alguma forma. Então eu pensava em juntar esse dinheiro. Então eu comecei a cobrar mesmo, para poder fazer o valor total daquela câmera, que na época, se eu não me engano, foi R$ 800 a minha primeira câmera, tá? Foi mais ou menos R$ 800 quando eu fiz
a minha primeira compra, que não foi essas que trocam de lente, né? Uma DSLR, não foi uma câmera desse tipo. Minha câmera era uma câmera ainda amadora, mas que já tinha aquela pegada de profissional. As pessoas que me orientaram na época, acho que queriam mais vender mesmo do que vender o que tinha, do que me oferecer algo que realmente seria melhor para mim. Então, me ofereceram essa câmera, eu não sabia de nada, comprei ela e foi com ela que eu comecei a fazer os meus primeiros trabalhos. E, inclusive, essa câmera, na época, veio com esse cartão, que é o cartão que eu fiz no meu primeiro casamento, é o cartão que eu fiz nos meus primeiros trabalhos e que, gente, quem hoje já é fotógrafo, até mesmo quem está começando hoje, já nem vê mais isso. Acho que nem fabrica cartões assim tão pequenininhos, entendeu? Mas foi com ele que eu comecei. E eu precisava começar de alguma forma. Gente, quando eu coloquei esse cartão na câmera, que eu vi que fazia mais ou menos umas 400 fotos, a minha conta foi a seguinte, gente, para eu fazer 400 fotos, eu vou precisar de mais ou menos 10 rolos de filme de 36 pose. Então, isso aqui é o equivalente a mais ou menos 10 rolos de filme. Mal sabia eu que o dedo ia ficar mais nervoso e que eu ia fazer mais fotos, ter vontade de fotografar mais, com uma possibilidade de ser digital e apagar caso eu não gostasse. Então, rapidinho isso aqui acabava, rapidinho eu ficava sem cartão de memória e por isso hoje eu recomendo tanto que você nunca vá para um ensaio com pouco cartão de memória. Vá com cartões de sobra para você conseguir fazer todo o ensaio, não limitar a sua criatividade durante o ensaio, tenha cartões extras. Tá? Então, tudo começou comigo mesmo falando da minha câmera na minha cidade, eu falando que tinha comprado, que eu estava estudando fotografia. Eu acho que uma coisa importante, lembrei aqui também, é você sempre falar mesmo com as pessoas que você está fazendo o curso de fotografia, falar que você está estudando. As pessoas gostam de gente que se aperfeiçoa, gosta de gente que estuda, gosta de gente que procura inovar, que procura beber de boas fontes de conhecimento. Então, fale disso numa conversa, num bate-papo. Qual que é a novidade da vez? Nossa, estou fazendo curso Despertar do Olhar com o fotógrafo Nilo Lima. Você já viu o Instagram dele? Mostra, você mesmo mostra. Olha só as fotos que o cara faz, ou de um outro fotógrafo qualquer que você estiver aí fotografando ou estudando com a pessoa. Fala! Ou de algum congresso de fotografia que você se organizou para ir, ou foi, ou vai tá para ir, já conta que você tá para ir, conta depois que você for, conta durante o tempo que você estiver lá, conta desses cursos, desse alimentar de conhecimento, porque as pessoas vão ficar assim, nossa, ele realmente se preocupa em aprender, nossa, ele realmente se preocupa em se diferenciar, nossa, e isso agrega valor. Não tenha vergonha de falar que você está estudando com XYZ, não, porque isso é legal, isso é positivo. As pessoas querem saber realmente se você é uma pessoa que procura por conhecimentos e que investe em conhecimento. Então, faça isso o tempo todo, vai fazer alguma atualização na sua área, vai fazer alguma atualização no mercado da fotografia que você está se especializando, que você está se dedicando. Se você for desse tipo de fotógrafo que se especializa, porque eu não sou. Eu sou um fotógrafo generalista, eu faço... Meu gênero é pessoas. Então, se é moda, eu faço, se é gestante, eu faço, se é 15 anos, eu faço, se é família, eu faço. Casamento, trabalhei com casamento por mais de 13 anos, com casamento, e tenho cursos de fotografia de casamento, eu ensino os fotógrafos de casamento, sensual, eu amo fotografia sensual, eu faço muito ensaio de foto sensual, e mostrei aqui, inclusive, vários aqui que eu tenho aqui de ensaio sensual. A maioria dessas revistas são todas sensuais, então faço muito sensual, tá? Então, é isso. Faça o máximo possível de que a sua comunicação, de todos os seus estudos, de tudo que você tem feito, chegar nas bocas dessas pessoas. Principalmente se você for de cidade pequena, como eu sou de uma cidade muito pequena. Eu já falei que a minha cidade, né, tem mais ou menos aí, sei lá, hoje deve ter uns... Alguém aí sabe quantos habitantes tem Estevo de Araújo, que é distrito de Araponga? Sei lá se chega a 1000 pessoas, não sei, deve estar um pouco mais talvez hoje, mas na época que eu comecei, em 2005, era mais ou menos, sei lá, uns 700 a 1000 habitantes, entendeu? Então, faça realmente a sua própria divulgação nesse sentido de contar.
Não é se autopromovendo, falando, ah, eu sou foda, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. É só conversar com o que você está estudando, conversar dos seus novos cursos, conversar sobre seus novos projetos, entendeu? Que à medida que você for contando como que você está se aprofundando, se aperfeiçoando, as pessoas vai gerar interesse nas pessoas em consumir as suas coisas, entendeu? Consumir a sua fotografia, tá? Comecei a cobrar desde cedo, porque, na verdade, desde cedo eu comecei a cobrar desde o meu primeiro trabalho com a minha câmera, porque eu entendi, já tentando comprar a minha própria câmera, eu querendo comprar, eu juntando meu dinheiro, porque eu trabalhava como monitor da universidade, e eu recebia R$ 204 por mês de monitoria. Então, com aquele dinheiro, eu já estava tirando um pouco daquele dinheiro para comprar essa câmera. Então, eu já entendi que tinha um investimento ali que eu precisava cobrar para poder comprar mais coisas depois. Então, por isso eu realmente cobrei desde o primeiro trabalho, entendeu? E a primeira coisa que eu fiz foi ver, né, foi fazer essa análise de levantamento dos orçamentos, coloquei meus orçamentos, montei meus orçamentos e já comecei, antes de vender tudo, eu já falava os preços, as pessoas já iam para as fotos comigo sabendo os preços, que é muito importante isso. Não vai cair nessa de fazer foto para passar preço depois, não, tá? Passa toda a sua informação antes, de preferência em contato visual, cara a cara com a pessoa, tá? Marque com ela uma reunião e faça isso de forma presencial com a pessoa. E aí, outra história é que minha foto era boa. Cara, o seguinte, a gente tem muito medo e muito receio de achar que o que a gente faz é feio. A primeira coisa que eu recomendo para você é fazer algo e primeiro você faz e olha para aquilo. Você olha e ver, eu gosto ou não gosto disso que eu estou vendo. Isso me enche meus olhos ou não enche meus olhos? Porque você, com certeza, vai ter muito mais facilidade quando você olhar para a foto, quando você olhar para a imagem e falar assim, cara, eu amo essa foto, eu gosto disso que eu estou vendo. Pelo menos, eu tenho muita dificuldade em entender o que eu não gosto. Então, eu acho que, assim, é uma sacanagem a gente tentar vender o que não gosta. Então, eu não vou por essa vertente. Então, uma sugestão é, olhe para as coisas que você faz. E assim, eu sei que a autocrítica nossa é muito aguçada, mas faça uma seleção de tudo que você mesmo achando ruim, pode ser legal, e peça algum profissional que você conhece, que seja seu amigo, ou contrate uma consultoria de um profissional para poder te falar da sua foto, criticar a sua foto, criticar no sentido, gente, de te entregar tudo que é forte na sua fotografia e tudo que é debilidade da sua fotografia. Então, você ou pode pedir a algum amigo seu que é fotógrafo, ou pode participar aí dos desafios, por exemplo, quando eu faço um desafio e aproveitar desses desafios para poder ter essas avaliações. Então, faça isso para você perder essa questão de achar que o que você faz é feio, que achar que o que você faz é ruim. Então, mostre para o máximo de pessoas, entendeu? E aí você vai criar aquela segurança e perder o medo de também ficar achando que o tempo todo que o que você faz é ruim. E o que a sua fotografia ela precisa ter para vender mais e ser ainda mais desejada? Vamos lá? Comece aí a anotar o passo a passo, porque inclusive isso são itens importantes, situações importantes, até mesmo para você um dia, se quiser expor, ou se quiser mandar foto para concurso, ou aumentar mesmo as suas vendas aí com a fotografia, tá? A ideia é para aumentar as suas vendas com a fotografia. O que são situações importantes que a sua fotografia precisa ter para poder se tornar ainda mais desejada. Então, comecem a prestar mais atenção nisso, tá? Olha, é muito ruim, às vezes, você pegar uma foto e olhar para a foto e a foto não te falar nada, assim, ela não ter expressão, ela não ter sentimento, ela não ter emoção, ela não ter nada, assim, sabe? A foto, eu gosto de falar que foto, ela precisa ter alguma coisa. Ela precisa ter uma ação, olha, ela precisa ter uma ação, ou ela precisa ter algum movimento, alguma coisa acontecendo. Então, para desenvolver isso, eu até já falei, né? Crie reações,
crie ações para fotografar reações, para trazer essas reações, essas ações para a sua fotografia. Porque uma foto, quando ela tem um movimento, quando ela tem uma emoção, quando ela tem uma lágrima, um sentimento, é uma foto que se torna mais desejada, que mexe com o emocional da pessoa, com até mesmo, às vezes, a pessoa por inconsciente não entende porque gosta, não sabe explicar do porquê gosta, mas ela gosta porque você conseguiu captar isso, você conseguiu captar uma ação legal, um movimento legal, um momento legal. Então, sempre dê atenção ao seu olhar para as coisas acontecendo nessa cena, para o cotidiano. Às vezes você vai sair com a sua câmera para fotografar na rua, preste atenção nesses movimentos das pessoas, nos abraços, no olhar, na troca de olhares, no sorriso que uma dá para a outra, que às vezes uma cumprimenta a outra do outro lado da rua e solta aquele sorriso. Então, procure fotografar esses momentos e trazer esse sentimento para a fotografia. Eu sempre deixo para avaliar no dia seguinte. Quando acabo de editar, já estou saturado daquele trabalho e no dia seguinte eu avalio com a mente limpa. No fim, eu acabo gostando muito do resultado. Vitor, eu também no início, eu fazia muito isso. Eu até deixava para ver dias depois, não era nem no dia seguinte, porque eu costumava me autocriticar tanto que se eu ficasse olhando para o meu trabalho no dia seguinte, eu não gostava ainda. No dia 2, 3 dias depois, continuava não gostando. E aí eu deixava realmente, eu dava um tempo para poder olhar. Eu também já aconteceu comigo, tá? Eu era um pouco assim também. E eu acho que até hoje, às vezes, tem coisas que eu prefiro ver depois de fotografado, sabe? Eu não gosto de chegar em casa, pegar na câmera, descarregar nada. Eu, depois do trabalho, eu gosto de tomar um banho, desconectar, esquecer daquilo e, às vezes, fazer o meu processar tudo uns 2 dias depois que eu fotografei, até mesmo para esquecer um pouco daquilo e olhar com o olhar de, nossa, como que eu fiz isso? E eu mesmo me surpreender, entendeu? Porque durante muito tempo eu me critiquei. Então hoje eu consigo, inclusive durante o tempo que eu estou editando, ficar assim, impressionado com os resultados, sabe? Eu acho isso legal demais, tá? Mas eu também fui muito assim parecido com você. Segundo ponto para ver, para tornar sua foto uma foto mais comercial, assim, comercialmente mais desejada, é realmente imprimir nessa foto, imprimir no seu olhar conteúdo artístico nessa foto, imprimir boas composições nessa foto, tá? E também, um terceiro ponto que eu coloquei aqui para passar para vocês como uma sugestão, é também imprimir uma boa estética. Estética não no sentido de uma foto bonita, ou de uma foto tecnicamente com uma beleza ali toda certinha. Que isso é importante, mas não é por esse lado que eu quero falar da estética. Eu quero falar da estética pelo sentido de você despertar sensações sensoriais mesmo, sabe? Despertar um impacto visual grande na sua imagem, despertar uma imagem que você tenha vontade, às vezes, de cheirar aquela imagem, ou aquela foto que, às vezes, você até consegue escutar o som daquela imagem, sabe? Tem fotos que, às vezes, você escuta o som do que está rolando ali naquela fotografia. Então, procure trabalhar a estética da sua fotografia nesse sentido, de despertar o lado sensorial da sua fotografia. Entendeu? E claro que assim, é óbvio que tem que ter, eu acho que isso assim, é elementar do fotógrafo ter técnica. Todas as técnicas precisam estar naquela fotografia para ela se tornar uma fotografia que a pessoa queira comprar aquela fotografia. Então, as técnicas elementares você tem que ter elas funcionando dentro de você como se fosse mesmo a extensão do seu braço, a sua mão. As técnicas, elas têm que funcionar como a sua mão funciona, de um jeito que você não pensa para girar a mão, eu não penso para abrir e fechar a mão, eu não penso para mexer o dedo, 1 ou 2 ou 3 dedos. Eu não penso. Estou aqui falando com vocês e minha mão está mexendo. Eu não estou pensando para fazer a minha mão mexer. E aí são as técnicas. As técnicas, elas têm que internalizar dentro de vocês da mesma forma que a minha mão mexe. E ela
ser uma extensão dessa mão. E você, por meio do seu olho, do seu cérebro e do seu coração, com a sua técnica, imprimir tudo isso que eu estou falando para tornar a sua fotografia mais desejada e você conseguir vender mais. Porque o cliente satisfeito, ele vai te indicar e vai fazer com que várias outras pessoas venham até você para consumir e lotar a sua agenda. E aí, é muito importante que a partir dos momentos que os clientes venham chegando, venham aparecendo pessoas querendo consumir da sua fotografia, você comece ali a construir a sua lista de bons clientes, a sua lista de pessoas que você vai querer ter com você por perto e sempre com você. E aí você tem que entender também que sempre que ela voltar, você precisa superar o que você já fez anteriormente para ela. Você nunca pode ficar repetindo tudo do mesmo, porque senão você vai passar a ser um fotógrafo de desejado pelo trabalho excepcional que você fez de um primeiro momento, a um fotógrafo esquecido, que sempre faz tudo do mesmo. Então, as técnicas, elas são tão diversas, existem tantos meios para você criar tantas situações diferentes e para todo mundo que te procurar, que coloque uma coisa na sua cabeça: faça sempre trabalhos diferentes. Faça sempre ensaios que inovem. Façam sempre trabalhos que venham com algo que a pessoa, quando olhar, respira fundo e fala: uau! E às vezes tem gente até que chora com a sua foto. Quando recebe aquele álbum ali, chora. Porque você conseguiu trazer na sua fotografia toda a emoção que aquela pessoa estava sentindo no momento. Principalmente para fotógrafo de casamento, gente. O fotógrafo de casamento, isso é algo que não pode faltar na fotografia de casamento. O que não pode faltar na fotografia de casamento são fotos com muita emoção, com muito sentimento. Todo aquele sentimento vindo ali o tempo todo. O álbum ele tem que estar recheado desses momentos. Tem que estar assim, abarrotado de emoção. E a fotografia ela vai vender muito mais quando ela tiver toda essa emoção. Nilo, quantas fotos você faz de casamento? Quando eu trabalhava com casamento, normalmente, entre dois fotógrafos, eu e o meu segundo fotógrafo, da minha equipe, o meu freela, a gente normalmente sai de um casamento aí com 4, 6 mil fotos, 8 mil fotos, entendeu? Você entrega todas as fotos, Nilo? Óbvio que não. Eu acho que aí está outro erro do fotógrafo, tá? E eu sei de muitos fotógrafos que fazem isso. Por preguiça, descarrega tudo no computador. Se o camarada ainda fez em RAW, passa para JPEG porque o cliente não vai dar conta de ver o arquivo em RAW. Ele só consegue ver o arquivo em JPG. Então, pega aquelas 8 mil fotos, exporta aquilo para JPEG e manda tudo para o cliente. Gente, isso é um tiro no pé. Pelo amor de Deus, não faça isso. Chega em casa e vai trabalhar e vai lapidar tudo. E aí é até uma forma de você agregar valor no seu serviço, porque a pessoa, ela não quer ver ela com a boca torta, ela não quer ver ela piscando, ela não quer ver ela, sabe, com os cabelos atrapalhados, cabelo na cara. Então, é um trabalho importante que o fotógrafo precisa desenvolver. É trabalhar a questão da edição, para agregar valor na fotografia, entregar fotos boas e entregar fotos que a pessoa vai querer consumir e acrescentar, inclusive, no álbum. Ou, às vezes, até mesmo, se você não... né, dependendo da situação que o fotógrafo trabalha, tem fotógrafos que, às vezes, vendem fotos para convidados depois. Eu não sou isso, tá? Eu entrego tudo para o meu casal e o casal distribui a fotografia para quem ele quiser. Porque o valor eu já cobrei do casal. Então, todo mundo que apareceu no casamento ali, todo mundo que estava na pista de dança que eu fotografei, vai ter a oportunidade de ganhar aquela foto por meio do casal. E se me procura, eu falo, procura com o casal que ele já tem as fotos e ele pode te dar essas fotos do jeito que ele quiser. Mas... se você vende para convidado, né? Não sei como que é o seu acordo, não sei como que é o seu orçamento, não sei como que funciona. Então, procure trazer essa emoção para sua fotografia o máximo que você conseguir para poder conseguir vender mais com a sua fotografia. O ser humano se apega nas coisas negativas, sombrias, papas, calvície, exato. As pessoas dão... se você entrega essas fotografias que aparece o ruim da pessoa que a pessoa não quer ver, marca muito a olheira da pessoa na foto, aparece a carequinha da pessoa, igual que a gente já vai ficando mais velho, vai ficando carequinha, né, Mauro?
aí aparece a calvície da pessoa, aparece qualquer coisa, a pessoa ficou com papada, às vezes estava no momento que foi abaixo. Então, isso tudo você elimina. Então, se você ficar até o final, eu vou te passar um exercício te ensinando 3 etapas muito importantes da sua fotografia. O que vai ir para o lixo, como que você vai fazer isso, o que vai vender e o que vai ser postado, tá? No final da aula de hoje, eu vou passar esse exercício. Então, só para os que ficarem até o final. Temos que fazer a triagem, é elementar. É elementar, Mauro, mas eu conheço, assim, centenas, e você provavelmente também conhece, centenas de fotógrafos, assim, que não fazem e que entregam tudo. E aí é onde queima o filme da pessoa. Então, para quem está aqui, já é uma dica, assim, faça essa triagem, faça essa curadoria. É muito importante que essa curadoria seja bem feita, que você entregue o filé mignon do seu trabalho. Não seja esse fotógrafo preguiçoso que vai chegar em casa, descarregar o cartão e entregar para a pessoa aquilo tudo. A pessoa não quer ver aquilo tudo, aquela pessoa quer ver foto boa, ela não quer ver número. Ela não quer saber que você tirou 7.000 fotos do casamento. Pode ser, você pode entregar, às vezes, 100 fotos, mas que sejam 100 fotos incríveis. Que se você entregar 7.000 fotos, mostrando papada, mostrando olho fechado, cara torta, calvície, mostrando olheira funda, e tudo em muita evidência, a roupa torta no corpo, o peito, às vezes, da noiva na dança pulou para fora. Ela não quer ver isso. Ela não quer passar essa vergonha com o futuro, com o marido dela. Então, elimina tudo. É seu trabalho fazer isso. Para de ser preguiçoso. Para de ser preguiçoso. Quer ganhar dinheiro, trabalha. Tá? Então, vamos continuar aqui. Essa aula deveria ser paga, eu também acho. Vou botar preço nessa aula, Mauro. Obrigado, viu? Também acho. Mas a gente está aqui num momento de colaboração, Mauro. Vamos lá. Aí, bom que você me ajuda, Mauro. Entrou mais uma aí para dar força. Procure por sempre valorizar o objeto fotografado, o seu modelo ou o seu cliente. Objeto que eu falo, gente, no sentido assim, para fotógrafos que gostam de fotografia de comida ou que gostam de trabalhar, às vezes, com... tá muito em alta fazer foto macro, né? Foto de inseto, foto de flores. Então, saiba dar destaque para essa pessoa na fotografia. Saiba deixar esses objetos o melhor possível nessa fotografia. Escolha o melhor ângulo para poder realçar essa pessoa na fotografia. Então, o que está rolando aqui, meu povo, que está rolando risado? Deixa eu ver. Às vezes os clientes postam uma foto que está tremida e te marca. Pois é, queimou mais ainda seu filme. É isso mesmo, Mauro. Às vezes ainda a pessoa, por sacanagem, vai pegar uma foto sua horrorosa, vai postar e vai falar que você que fez. E aí, te fudeu. Desculpa a palavra. Então, procure dar evidências, escolher o melhor ângulo que vai realmente dar o destaque que a pessoa vai ficar mais bonita. Gente, uma coisa que eu falo, que as pessoas às vezes acham um pouco estranho, é o seguinte: nós, enquanto fotógrafos, nós somos escravos da pessoa que estamos fotografando. Mas escravos, gente, no sentido bom da palavra. Não quero que vocês remetam a nada. Pelo amor de Deus, não traga aqui outras questões históricas de nada de... Não estou misturando nada de negritude, nada disso. Estou falando no sentido bom da palavra, tá? Nós, enquanto profissionais da fotografia, nós temos que nos dedicarmos tanto, assim, esmerar mesmo, tá ali, se esforçando para fazer o melhor para aquela pessoa. Porque, imagina, hoje eu trabalho com pessoas com outro olhar para a fotografia. Com qual olhar, Nilo? Com o olhar de entender se aquela pessoa está num estado emocional bem. Porque tem muita gente, e se você começar a prestar atenção nisso, você vai ver que hoje, nos dias de hoje, as pessoas estão passando por momentos de depressão, de ansiedade, de não estar bem com elas mesmas e que procura você, enquanto fotógrafo, enquanto profissional, para poder resgatar essa autoestima, para poder ficar melhor no seu dia a dia e se enxergar na fotografia. Então, você precisa entender que você, de forma alguma, pode fazer um trabalho com preguiça. Você não pode fazer um trabalho onde que ela... naquela foto não fique bem, que você realce as piores coisas dela, que você não traga aquela foto que a pessoa consiga, pelo menos, no mínimo, quando pegar a foto, se enxergar tal e como ela é no espelho. Tem gente que você, enquanto fotógrafo, não pode ter
esse desleixo com a pessoa. Você precisa cuidar da pessoa, dar atenção, de uma atenção diferenciada e não ter preguiça. Não ter preguiça quando estiver fotografando, fazer o seu melhor e botar essa pessoa numa situação de destaque e com uma beleza extrema na sua fotografia, para ela poder gostar e se amar mais. E ainda, se tiver nesses momentos de baixa autoastral, de baixa autoestima, chateada com qualquer coisa, você conseguir resgatar essa felicidade da pessoa e imprimir tudo isso no seu trabalho. Porque isso vai fazer, vai te dar um diferencial muito grande no seu trabalho, entendeu? Aí, questões básicas, assim, de arrumar cenário. É muito importante arrumar o cenário, preparar o cenário, escolher bem a locação que você vai escolher. E aí, nessa história da escolha do local, trabalhar toda a questão da composição, como vai ser a sua iluminação. Aí, aqui eu coloquei como sugestão de luz. Todo mundo tem muita dificuldade com relação à luz. Luz na fotografia é elementar. A foto, ela precisa de luz para acontecer. Então, você precisa da atenção da luz. Então, eu sei que para quem está começando, é difícil iluminar com outras coisas, porque ainda não sabe todas as técnicas básicas que precisam executar. Então, para quem está começando, comece tranquilo. Eu vou te dar aqui uma coisa para você ficar tranquilo, tá? Comece pensando somente na luz natural. Pronto, vamos facilitar para simplificar. Esquece por enquanto o flash, esquece por enquanto luz direta, luz contínua, luz, qualquer tipo de luz. Nós vamos pensar aqui agora, nesse momento, somente com a luz natural. É a luz que Deus nos deu, que nós temos ela todos os dias disponível de forma gratuita. Então comece a pensar na sua luz, na sua fotografia com esse tipo de luz. À medida que você for evoluindo, à medida que você for adquirindo novos recursos, à medida que você for se profissionalizando mais e mais e mais, aí você vai vendo o que é importante e o que não é importante e vai adquirindo as coisas do pouco a pouco, num passo a passo. Aí você compra o seu primeiro flash, aí depois você vê se você vai querer um LED, aí você vê se vai trabalhar misturando as luzes, luz de flash com luz contínua, e você vai fazendo os seus testes. Mas até isso acontecer, simplifica. Não gaste tudo de qualquer jeito. Não gaste o seu dinheiro. Até mesmo porque tem gente que às vezes nem tem esse dinheiro. Eu, por exemplo, eu não tinha quando eu comecei. Eu não tinha condições de comprar tudo ao mesmo tempo. As minhas coisas eu fui comprando pouco a pouco. Hoje eu compro isso, amanhã eu compro aquilo. Às vezes demorava um ano para eu conseguir comprar alguma coisa. Gente, é importante saber esperar. Não precisa ter essa pressa de comprar tudo de uma vez só. Vai aos poucos. E aí, com essa questão da luz, a luz ela é fundamental na foto. Sem ela, a fotografia não acontece. Então, use do que você tem mais disponível e em abundância. Então, só entender mesmo as questões dos horários da luz para você não errar nessa história da luz. Então, luzes de finais de tarde, luzes pela manhã, são luzes que realçam mais a beleza da pessoa, deixa a pele mais homogênea, tira mais as olheiras da pessoa, entendeu? Porque olheira, na verdade, é a ausência de luz aqui na pele. Se você ilumina, você vai tirando essa olheira. Se você ilumina bem. Então, se você pegar os horários de luz boa, que a luz está mais difusa, você vai conseguir corrigir as imperfeições da pele. É claro que quando o ensaio é com mulher, a mulher vai maquiada, então já vai praticamente com a pele praticamente toda corrigida. Mas se ainda tiver alguma imperfeição, saiba que com a luz você vai conseguir corrigir isso, tá? Lindo e dinâmico, profissional perfeito e carinhoso. Obrigado, tia. Hoje, ter tia assim era uma delícia, né? De um limão temos que fazer uma limonada. Exatamente, Mauro. De um limão temos que fazer uma limonada, um doce de limão, a calda de limão, um mousse de limão. A gente tem que realmente, do limão, fazer alguma coisa com ele. Não dá para poder ter essa preguiça, não dá para poder sair de um trabalho e entregar ele de qualquer jeito, baixando as fotos do cartão no computador e mandando direto para o cliente. Isso não existe na fotografia. E se você quer se tornar alguém com valor, com reconhecido, trabalhe antes, durante e depois da sua foto acontecer. Porque não dá realmente para poder só querer ganhar dinheiro e não ter esse trabalho todo por trás. Porque o reconhecimento ele está aí, na sua dedicação em tornar esse momento o melhor possível para a pessoa. Agora,
vamos para o seguinte passo. Estou já chegando no final dessa aula de hoje, tá? Eu vou fazer agora um resumão aqui. Então, resumindo, para vender a sua foto, você precisa prender a atenção de quem está comprando de você, de quem está consumindo a sua fotografia. Essa foto, ela precisa ter elementos especiais, ela precisa ter algo mais do que uma técnica básica de fotografia. Você realmente precisa trabalhar com uma fotografia que prende a atenção da pessoa, que a pessoa ela sinta desejo por consumir aquela foto quando você entrega o material para ela e ela quer postar aquilo tudo, ela quer mostrar para todos os amigos. Isso é uma fotografia desejada pelas pessoas. Então você precisa conseguir isso, trabalhar com fotografias que realmente prendem a atenção. Pense no seguinte, quando você às vezes começa a assistir um filme, ou quando você às vezes começa a ler um livro que não prende a sua atenção, que você não gosta, o que você faz? Você para de ler o livro, você para de ver o filme, não é certo? Então a mesma coisa acontece com as pessoas quando começam a entrar no seu site, ou quando as pessoas começam a entrar, hoje site até nem tanto, mas nas redes sociais. Quando a pessoa começa a entrar nas redes sociais, começa a entrar no seu perfil e que a sua foto, ela está entrando para poder comprar de você, ela está entrando para te contratar. Na hora que ela entra no seu Instagram e não vê nenhuma foto que chama a atenção dela, ela não vai ficar no seu Instagram nem 5 minutos. Então é o mesmo que acontece com filmes e livros que você não gosta. Você para de ver o filme nos 15 primeiros minutos do filme. Então, é isso, você precisa fazer uma fotografia que desperte essa atenção da pessoa, tá? E a sua fotografia, para prender a atenção, ela precisa ter uma boa curadoria. É o que eu estava falando agora há pouco com o Mauro, que estava aqui na live, e a gente estava conversando sobre isso. A sua fotografia, ela precisa ter essa curadoria boa, porque é por meio da curadoria que você vai fazer toda a lapidação do que você precisa para deixar somente o que é incrível do seu trabalho. E você não pode ter essa preguiça nessa pós-produção de entregar algo que não é bom, que a pessoa não vai gostar quando olhar. E é você o responsável por isso. Você precisa lapidar isso, você precisa limpar todo o seu material e entregar o que realmente agrada os seus olhos, o que você gosta, entendeu? E também pensar pelo lado da pessoa às vezes. Tem foto que às vezes você gosta, mas precisa às vezes pensar, será que o meu cliente vai gostar de receber essa foto? Então, se você entender que vai gostar, você separa. Se você vê que não vai gostar, você deixa a foto ou guarda para você usar em outro momento, e não manda para a pessoa, não manda para o seu cliente, mas isso é preciso ser um trabalho desenvolvido por você, entendeu? E aí, técnicas que normalmente são para fotos comuns, é uma luz normal, uma luz que não tem nada demais. Então você precisa entender que algumas técnicas vai te deixar a sua foto ok, mas não vai prender a atenção da pessoa. Então, uma composição simples, um ângulo simples, uma boa técnica básica, normal, uma foto com foco, isso são técnicas assim, elementares que você precisa dominar. Você precisa, para conseguir despertar o olhar da pessoa, desenvolver técnicas que vão prender a atenção, uma luz mais elaborada, um ângulo sensacional, um ângulo incrível, uma puta luz assim, sabe? Algo que é assim, acima do habitual na fotografia que você está acostumado a fazer. Você tem que chegar nesses níveis, alcançar esses níveis. Então entendeu que você, para poder prender a atenção da pessoa, assim como os filmes fazem, assim como um bom livro faz, é realmente, durante o tempo que ela estiver visitando a sua página, durante o tempo que ela estiver visitando o seu perfil, você, no seu perfil, conseguir ter ali fotos que despertem essa atenção, que traz essa curiosidade para a pessoa olhar mais, curtir mais lá dentro do seu perfil, interagir mais com você pelo seu Instagram, entendeu? E para isso ela precisa de ter essas técnicas, uma luz super diferenciada, uma composição incrível, algo que seja realmente acima do básico, do beabá da fotografia, sem ser essa coisinha de fazer tudo do mesmo sempre, entendeu? E aí, vamos lá. Vamos a um exercício antes de finalizar a aula, porque eu ainda tenho uma última dica, sugestão também para você aqui. O exercício é o seguinte:
comece a pontuar a sua fotografia. Comece a olhar para a sua fotografia e dar uma nota para ela. Pega uma nota de 0 a 10, tá? Você pega uma nota de 0 a 10. Fotos que você der de 0 a 5, fotos que você der de 0 a 5 pontos, são fotos que você pode mandar para o lixo. Manda para o lixo que não serve para nada. Fotos que você avaliar de 6 a 8, são fotos que você pode vender, tá? São fotos que você pode incluir no seu carrinho, na sua seleção aí e vender. Essas fotos que você avaliar de 9 a 10, essas são as fotos que você pode começar a escolher para postar, tá? Precisa postar tudo? Não, não precisa postar tudo, nem mesmo as fotos de 9 a 10. Poste um número que não vá cansar a sua audiência e também tente postar de forma, para quem está começando, eu indico, por exemplo, faça um mix de ensaios aí e não poste tudo do mesmo, para não ficar aquele feed ali só com a mesma carinha, entendeu? Poste fotos aleatórias. Então hoje você fez um 15 anos, então você posta uma foto. A sua foto nota 9 ou nota 10. Aí, amanhã você fez um ensaio de família, posta um ensaio daquele de família, para na hora que a pessoa entrar no seu feed, ela ver assim, nossa, olha o tanto de trabalho que ele tem, olha o tanto de trabalho que ele faz, e ver aquele monte de caras diferentes, de pessoas diferentes, de situações diferentes. E isso é uma forma de atrair o seu cliente para o seu perfil, entendeu? Então faça isso que você vai ver que vai te trazer mais resultado. Depois que você fizer essa avaliação, me marque lá quando postar, para eu poder ver também o seu trabalho, para eu poder ver, conhecer a sua fotografia, que eu quero ver como que você tem se saído. Me marque que eu quero acompanhar um pouco no que for possível, tá? Porque às vezes tem tanto comentário no Instagram que às vezes eu não consigo ver as marcações. Mas sempre que der, eu quero acompanhar isso. Por último, e para a gente finalizar, não esqueça de assinar a sua foto. E não precisa, gente, colocar a assinatura na cara da pessoa na foto. Aquelas coisas atravessando a foto inteira. Aquela coisa parecendo um outdoor, não. Faz uma assinatura discreta. Uma assinatura no cantinho aqui da foto, ou no lado direito ou do lado esquerdo, entendeu? Não precisa ser um outdoor na sua foto com seu nome. Uma assinatura discreta, porque a arte é que precisa estar em evidência, não seu nome. E com certeza, mesmo pequenininho aqui no cantinho, todo mundo vai ver. Todo mundo que quiser saber quem fez aquela foto, vai ver no cantinho a sua assinatura. Não precisa preocupar em estampar na cara da pessoa, igual eu vejo muita gente fazendo. Isso não é legal, isso não é bonito, isso não é, profissionalmente falando, tão correto de fazer, tá? Então, procure assinar de uma forma discreta, de uma forma que, assim, que claro, que consiga ver que foi você que fez, mas que não atravesse na frente, principalmente que não atravesse na frente da pessoa da sua foto. Do mais, é isso. O Vá Valente está perguntando, existe câmera profissional pequena? Sim. Agora saiu as novas mirrorless, né, que na verdade já não é de agora, já tem um tempo que elas existem. Elas são câmeras bem menores, tá? São bem pequenininhas mesmo, bem mais leves que as câmeras, as Canons mais antigas, essas 1D, 5D Mark II, 5D Mark III, né? Essas câmeras, a Nikon D3100, já é uma câmera mais, né? Por mais que elementar ainda, já é mais pesadinha. Então a Nikon D7100, D300, né, que já saiu de linha, D700. Eu esqueci quais são as Nikons aí foda agora, porque agora eu mudei para Canon, então eu tô mais com as Canons na cabeça. Mas agora existem as mirrorless, que são câmeras menorzinhas, tá? Mais leves, que são bem legais também, são câmeras lindas, inclusive eu quero testar para poder ver se eu vou me adaptar, porque eu tenho uma mão muito grande, então eu quero ver se eu vou conseguir adaptar com uma câmera pequenininha, porque realmente as que eu tenho são muito pesadas e eu acho que vale a pena pensar em câmeras menores sim para trabalhar, entendeu? Acho até que é mais chique, mais elegante você chegar com aquela câmerazinha pequenininha no lugar e conseguir desenvolver tudo com ela. A tecnologia está fantástica, os resultados são incríveis, eu recomendo, principalmente se for Fuji ou Sony, tá? Mas tem que dar uma pesquisada para ver qual é a assistência no Brasil, qual tem a melhor assistência no Brasil. Porque às vezes você vai passar por alguma situação
que a câmera estraga ou te dá algum problema, e aí você vai ter só essa assistência técnica fora do Brasil, e aí dificulta muito entendeu? Então, dá uma pesquisada só para ver onde que é assistência técnica, onde tem melhor assistência técnica entre essas duas marcas que estão se diferenciando e destacando aí com as mirrorless, e pode comprar que são incríveis, entendeu? E tem mais uma pergunta que acabou de entrar. Alguma dica para fazer mini álbum? A cliente pediu, mas não sei exatamente onde mandar fazer. Sai do assunto aqui hoje, mas é fotografia. Alguma dica para fazer mini álbum? Em que sentido, Vitor? A cliente pediu, mas não sei exatamente onde mandar fazer. Sim, eu gosto do mini álbum, mas eu não vendo o mini álbum como um produto isolado, tá? Como que eu te explico? Eu vendo o mini álbum depois que a cliente comprou o álbum. Entendeu? Então, primeiro, é até uma forma de você agregar valor. O mini álbum é para você aumentar o seu ticket médio na fotografia. Você não pode entregar ele como um produto principal. Primeiro, a cliente consome o álbum normal. Aí você vende pelo menos o A4, né? O tamanho de revista. Você vende primeiro um álbum no tamanho revista, tá? Primeiro você vende o álbum assim, num tamanho maior, no mínimo esse 29 por... não lembro a medida certa aqui do A4. Ou um 30 por 30, ou um 60 por 40, eu não sei qual que é o tipo de ensaio, porque também depende do tipo de ensaio para saber como orientar os álbuns. A gente pode um dia fazer uma live para eu ensinar os diferentes tipos de álbuns, os diferentes tipos de tamanho e como trabalhar essa questão das vendas dos álbuns, tá? Mas já te adianto, o mini álbum eu não faço ele como produto principal, eu só vendo ele como depois que a cliente consumiu o meu álbum principal, que é um álbum já maior, porque aí você aumenta o seu ticket médio e também não paga só por um designer fazer um álbum, né, um mini álbum. Então, eu te sugiro fazer dessa forma. Vende o grande e o pequeno junto. E aí você manda fazer os dois com a mesma diagramação que você fez um. Entendeu? E eu terceirizo, tá? Atualmente eu não faço mais as diagramações, Vitor. Eu tenho uma designer que faz as minhas diagramações. Sei fazer tudo, sei diagramar tudo. O fotógrafo precisa saber, o fotógrafo precisa aprender a como montar todo um álbum, a como funciona todo o processo de montagem, até mesmo para quando puder contratar e terceirizar os álbuns para outro profissional fazer, e eu ensino tudo isso também, você... Quando receber da designer o álbum pronto, você saber corrigir o seu álbum, a mostrar tudo que está certo e que está errado, as distâncias se estão ok, se não está ok, como olhar se a diagramação é uma diagramação limpa, se está poluída demais. Tudo isso você precisa entender, tá? Foi uma serenata para o pai dela. Tava à noite e fizemos as pressas, mas ela gostou tanto do resultado que queria fazer o álbum grande, queria fazer. O álbum grande não ficaria legal. Uai, por que o álbum grande não ficaria legal? Não entendi por que ele não ficaria legal. Mas é isso. Qualquer coisa também oferece um produto que é a revista. A revista fica super legal, tá? É uma forma de você ganhar uma grana com ela também. A revista é um produto super interessante que dá para você trabalhar um valor agregado muito interessante nela, principalmente se você mesmo fizer a diagramação. Se você não tiver ainda um volume tão grande de trabalho e puder dedicar a fazer a diagramação, a montagem da revista, também é algo que fica muito interessante você oferecer. Ainda mais para esse tipo de situação, combina bem, tá? Meu povo, é isso, eu preciso sair. Tchau, tchau.